Alô, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei que hora que eu te encontro, mas vamos começar mais uma aula, a turminha aí do sétimo ano. O tema é populações e terras indígenas, né? Tema super importante, né? Os povos originários, os nativos brasileiros, né? Vão estar agora sendo tratados por nós, né? Atualmente, deixa eu colocar bem aqui o ponteiro aqui, né? Atualmente, há mais de 250 povos indígenas distribuídos pelo território nacional. Olha esse número, gente. 250 povos indígenas, o que nós transformamos aí em centenas de milhares de indígenas, de nativos brasileiros, né? Sendo que cerca de 40 povos, desses 250, 40 povos, né, apresentam parte da população em países vizinhos, né? Ou seja, alguns desses povos estão em nosso território, mas também em países vizinhos. Até porque para o nativo, o indígena, não existe esse negócio de fronteira. A mata é o país dele, né? A caatinga ou o cerrado é o país dele. Então, onde tiver, não existe fronteira. Cada povo tem sua cultura, tradições e manifestações próprias, né? É comum, né? Cada um vai desenvolver-se diferente do outro, né? Segundo o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no Brasil, 315.180 encontram-se em áreas urbanas, né? Ou seja, é um número muito grande de indígenas brasileiros já fora do seu habitat, né? Dentro da cidade, né? A maioria desses povos vive em terras o quê? Indígenas ou reservas indígenas, né? E em áreas urbanas próximos a elas, né? Ou seja, se tem uma cidadezinha, aqui nós temos o caso, né? Acho que é Amarante, né? Onde há a cidade próxima de uma reserva lá, que eu acho que é Cricati, ou é Guajajara, e lá muitos deles moram na cidade também, né? Eles não perderam o vínculo com a aldeia. Vamos continuar, né? Ok. As terras indígenas são ocupadas e utilizadas pelos grupos indígenas para atividades produtivas e preservação dos recursos ambientais, né? Por que a preservação dos recursos ambientais? Como o rio, as florestas, né, os animais, porque é necessário para a sobrevivência. Ou seja, porque o índio ele caça, ele pesca, mas para que ele faça isso, a floresta tem que estar em condições, o rio tem que estar em condições, senão ele não vai praticar a sua cultura, né? Vamos lá. Nessas terras devem haver condições necessárias para a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, aqui quer dizer que eles precisam, né, de sua reprodução, ou seja, de ter o espaço para correr, para caçar, para fazer a sua cultura, o seu esporte, né, como também a sua cultura, né? Ou seja, praticar ter a área onde depositar o resto mortais dos seus parentes, né? Entre outros. Existem muitas terras indígenas que ainda não foram o quê? Demarcadas, né? Vamos saber o que é isso. Ou seja, delimitadas, definidas e regularizadas pelo governo federal. Ou seja, tem áreas que os indígenas estão lá, mas essas áreas oficialmente não são protegidas. Eles estão lá, mas corre o risco de a qualquer momento um fazendeiro, um grileiro, ir lá e tomar essa terra deles, né? Botar todo mundo para correr, como a gente já viu acontecer. E mesmo aquelas que estão regularizadas sofrem o quê? Invasões e explorações ilegais. O que são essas invasões? É o que eu disse para vocês. O cara querendo plantar, né? E achando que o índio não tem direito, né? É o cara querendo botar boi, é o cara explorar madeira, né? É o cara querendo fazer garimpo na terra do indígena, é o cara diz, não, mas eles
moram aqui a 2 quilômetros daqui, que é o barraco deles, que é o lugar onde eles moram. Mas aquele espaço eles precisam, né, para caçar, né, para praticar a sua cultura, né? Então, o lugar que o índio mora não é só igual a gente, que eu moro na rua Santa Fé, na minha casa. Eu não preciso do resto do bairro para me viver minha vida. Eu só preciso passar para ir para o meu trabalho e tudo. Mas o índio não. Ele precisa do lugar onde ele mora e da cercania, das proximidades para praticar caça, pesca. Ou seja, para a vida de uma tribo indígena é necessário quilômetros, né, de área para que eles pratiquem eles vivam a sua vida. Ok? Vamos lá. O direito dos povos indígenas à terra é garantido por lei. Envolve o processo de quê? Demarcação. Então, essa demarcação é importantíssima para garantir, para reservar esses espaços para os povos indígenas viverem, né? Que deveriam ter sido concluídos no ano 93. Então, desde 93, que as demarcações já deveriam ter sido feitas, mas por incompetência, né, de todos os governantes que passaram desde então, não foi feita, né? No poder público, no entanto, os órgãos responsáveis pelos processos de demarcação demoram a agir. Por que será, né? Com isso, os territórios ocupados ou usados por povos indígenas ficam mais sujeitos a quê? A invasões, né? Ou seja, eles têm o direito, né? Invasões de garimpeiros, fazendeiros e indústrias também. Tem indústrias que invadem áreas indígenas, sim. Madeireiras, né? E mineradoras também. Se a área não é demarcada, se o direito dele não está comprovado, o cara mal intencionado, ele só vai arrumar um jeito de fazer eles correrem de lá, quem sabe até na bala ou no cacete, né? E aí ele vai fazer o que quiser lá, né? Infelizmente é a realidade. Cujo interesse, então, o interesse desses que invadem para fazer fazenda, para garimpo, para indústria, para madeireira e mineração, é a exploração comercial dos recursos naturais. E esses recursos naturais é um patrimônio não só dos índios, mas de todos nós, né? E o índio, a presença do índio garante que esses recursos naturais não serão explorados, levados embora, né? E nós vamos ficar aqui, ó, chupando o dedo, né? Esse quadro estimula a violência no campo, da qual diariamente muitos indígenas são vítimas. Então, essa situação, gente, de não regularização da terra indígena gera violência. Por quê? Porque não está legalizado o garimpeiro, a mineradora, o madeireiro, o fazendeiro invade, diz, não, essa terra não é de ninguém. Tem uma tribo, alguns quilômetros mais, ele invade, na maioria das vezes sabendo que a área é indígena, mas ele sabendo que não é demarcada, ele começa a derrubar a floresta, né? Botar boi, plantar, e aí daqui a pouco ele está brigando pelo direito de uma terra que ele mesmo roubou, né? É triste a situação nossa, gente. Tá aqui, a partir dos anos 70, um grande movimento indígena nacional começou a se organizar. Povos, lideranças e organizações indígenas articularam-se para reivindicar direitos, conquistando algumas vitórias importantes, como a conclusão dos direitos indígenas na Constituição de 88, né? A nossa última Constituição de 1988, né? Ela prevê os direitos dos indígenas, né? Inclusive o direito à terra, às suas reservas, né? Os avanços, os avanços na demarcação e regularização das terras indígenas, além da implantação de políticas educacionais e de saúde apropriadas à realidade do diferente povo. Então, para o índio, gente, é garantido não só o direito à terra, mas também de políticas educacionais, ou seja, escolas, professores de qualidade, professores que ensinem o português, mas também ensinem a língua deles, e também programas de saúde, né? O que são esses programas de saúde? Esse programa de saúde é uma saúde, é um posto médico, né, que dê assistência para ele. Nesse posto médico tem um tradutor, uma pessoa que fale a língua dele, né, para que ele interaja com o médico, com o enfermeiro. Então, tudo isso é direito deles, né, gente? E que, infelizmente, a gente sabe que na maioria das vezes não é cumprido, né? Apesar desses avanços, os povos indígenas continuam lutando, né? Uma luta contínua
para garantir que essas conquistas previstas nas leis sejam efetivadas na prática, ou seja, não pode ficar só no papel, nem na teoria. Tem que ir para a prática, até porque, gente, a gente garantir as terras indígenas para os povos indígenas, povos nativos brasileiros, é garantir também a proteção da natureza, porque o índio, o nativo brasileiro, ele não devasta, ele não destrói. Então, onde tem uma aldeia indígena, se existe uma aldeia indígena hoje, daqui 100 anos, aquela região vai continuar intacta, o rio limpo, as florestas em pé, essa é a realidade. Agora bota o homem branco lá, para você ver o tamanho do estrago. População e terras quilombolas. Quem são os quilombolas, né? Hoje no Brasil há mais de 3.000 comunidades quilombolas, né? Agora eu vou explicar para você o que é um quilombola, né? O que são os quilombolas? Formadas principalmente, olha aqui, por descendentes da população negra escravizada. Aí você diz assim, mas todos nós somos descendentes dos negros escravizados, todos nós que temos sangue, temos descendência escrava. É verdade. Mas nesse caso aqui, eles se isolaram, né? Na maioria das vezes, eles casaram-se com pessoas da mesma raça, com primos, então eles estão praticamente sangue puro, vamos dizer assim, né? Eles não se misturaram com brancos. Se você for num quilombo, na maioria das vezes, você vai encontrar as pessoas de raça negra mesmo, original, né? Sem mistura, igual, por exemplo, ou você. Que resistiram ao sistema escravagista em diversos espaços denominados quilombos. Também é importante a gente dizer que alguns desses quilombos, eles têm descendentes daqueles homens negros e mulheres negras que fugiram da escravidão. E outros foram formados após a libertação, eles se uniram em comunidades para sobreviver, né? Para fazer o extrativismo ou para a agricultura, pesca ou caça. A maior parte das comunidades quilombolas está em áreas rurais, obviamente, né? Se fosse em área urbana, seria, né, lá aquele país lá do Pantera Negra, né? Mas não é o caso, o Wakanda, né? O pessoal de Wakanda, eles não foram escravizados, né? Esses foram escravizados. Mas também há comunidades em áreas urbanas, né? Sim, existem regiões urbanas que a cidade cresceu e chegou a essas áreas onde eram quilombos e terminou como urbano, né? A partir de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ter direito às terras que habitavam. Então, essas regiões onde eles habitam, na Constituição é garantido o direito a eles, né? Obviamente que os quilombos, eles não têm as mesma cultura, né? Portanto, eles não têm as reservas, os espaços quilombolas não são reservas grandes como do índio, porque o índio tem uma cultura diferente, né? O índio não pratica, dificilmente pratica agricultura. Ele precisa da caça, da pesca, então as áreas de reserva indígena, elas são realmente muito grandes. Por quê? Porque se não for muito grande, os animais não vão se desenvolver, o índio não vai poder caçar, pescar, etc. Até hoje, no entanto, apenas uma pequena parcela dessas terras foram regularizadas, e a grande maioria encontra-se em processo de regularização, né? Ou seja, o Estado brasileiro, mais uma vez, com sua lentidão, né, em beneficiar a população. Essas pessoas já deveriam, assim como os nossos indígenas, já deveriam estar com esse direito assegurado, mas não estão por lentidão, por ineficácia do Estado. Como outras comunidades tradicionais, as populações quilombolas enfrentam condições de vida precárias. É verdade. Na verdade, a maioria das pessoas que vivem no campo, né, se não estiver próximo da agroindústria, elas vivem em situação difícil. E também pela pressão sobre suas terras. Aqui no Maranhão, inclusive, tem o caso de Alcântara, né, onde aquela base de foguetes do Maranhão. Lá foi instalada a base de foguetes e querem retirar alguns quilombolas que sempre viveram ali, mas não querem, né, indenizá-los e também não levam em consideração que aquela terra é quase sagrada para aquelas pessoas, né? Ali estão enterrados seus pais, seus avós, seus bisavós, seus
antecessores, né? Então, tá, e aqui está dizendo aqui sobre um texto, né? Opa, próximo. Beleza, aqui tem um texto, né? Eu quero que você leia ele, né? Eu não vou ler ele aqui, né? Estamos aí com 15 minutos de aula. Vamos seguindo aqui. Ok. Ok, gente. Então tá aí. Essa aí foi nossa aula. Tem esses textos aí que fica para você ler, fique à vontade, né? Para você ler, para completar, para fazer sua atividade, ok? Então, vou me despedindo, desejando tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Valeu, gente. Abraço.